Olá a todos, estamos aqui no Biologia em Rede, entre biólogos. Hoje nós vamos conversar com a bióloga Zaida. Ela tem graduação e todas as pós-graduações na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente é pesquisadora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A Zaida trabalha com ecologia térmica, né, alteração de comportamento metabólico, fisiológico, em vertebrados de uma forma geral, especialmente com anfíbios e répteis. Só que hoje convidei ela para a gente ter uma conversa um pouco diferente, fora dessa área de especialização dela, uma outra área que ela também vem atuando e desenvolvendo algumas coisas bem interessantes sobre o papel da mulher na ciência. Zaida, primeiramente agradeço por ter aceitado o convite de participar da proposta, do projeto. A gente poderia dizer que a chapa está esquentando? Que a gente tem que Sim, mudar com nosso certeza, comportamento? com certeza. Ainda falta muito, mas estamos avançando. Sí, bueno, obrigada pelo convite, primeiramente, e olá a toda a galera. Queria falar que, né, como eu sou da Espanha, talvez o portunhol vai ser às vezes melhor, às vezes pior, né? Inclusive porque eu fiquei confinada na Espanha agora. Faz uns meses que eu não estou lá no Brasil, né? Então posso ter esquecido palavras e tudo mais, mas fiquei muito feliz pelo convite também por isso, né? Porque eu continuo trabalhando para o FMS, mas eu fiquei confinada na Espanha quando fechou tudo, então é um jeito mais de ter o contato, né, com a galera de lá, com vocês. Obrigada. A gente poderia começar discutindo sobre a questão da falta de referências de mulheres, né, que muitas vezes se encontra na biologia. No primeiro momento, quando eu comecei a fazer uma lista de possíveis convidados para participar dessa proposta, eu tentei manter uma equidade de convidar o mesmo número de homens e mulheres. Na hora de escolha dos temas, eu acabava tendo um pouco de dificuldade de pensar algum colega, algum parceiro que trabalhasse naquela área que fosse uma mulher. E mesmo quando eu encontrava alguém, quando eu fiz os primeiros contatos, vinha uma negativa falando: nossa, a ideia é extremamente interessante, agradeço o convite, mas agora estou extremamente atarefado nesse momento de quarentena. Como o vídeo vai ficar para a posterioridade, podendo ser usado depois em outros momentos, estamos vivendo a questão do Covid agora aqui no Brasil. Então, a maior parte dos profissionais da área de educação do ensino superior estão nas atividades remotas, em home office. E, então, as pesquisadoras falavam que, assim, tinham muitos fazeres além das atividades domésticas que estavam comprometendo um pouco a sua participação. E não tem muito tempo saiu um artigo numa das revistas de ecologia sobre os principais trabalhos dentro da ecologia e realmente tinham poucas referências mulheres, né? Como que a gente lida com essa questão? Qual é o processo histórico nisso? O que a gente pode discutir a esse respeito? É muito difícil. É interessante pensar, primeiramente, que quando eu pensei isso, pensei, nossa, eu não tinha percebido. O feminismo tem 300 anos, a ecologia tem cento e poucos anos, né? 120, como muito, começo do século XX. Então, as mulheres já estavam lutando pelos direitos, né? Só que tem como diferentes ondas, tem momentos que conseguiram ter mais visibilidade, tem momentos que aí ficou mais parado, né? Então, é muito curioso pensar que o movimento das mulheres lutar, né, pelos direitos, pela igualdade de trato em todo caso, é mais antigo que a própria ecologia, né? Mas eh, o problema da visibilidade, acho que ele, das falta de referentes, né? Ele acontece principalmente porque hoje em dia, tradicionalmente, porque quase não tinha mulher, né? Hoje tem bastante mulher estudando, né? Mas tem aquela que fala gráfico de tesoura, não sei se falam em português de tesoura, é como vamos avançando na carreira científica, as mulheres vão diminuindo, os homens vão aumentando em proporção. Então, o que acontece é que, finalmente, pesquisadoras mais sênior, né, falamos, ou professoras, tem menos, muito menos. E já se você pensa reitoria, quem que toma as decisões, né, nos âmbitos científicos, ou vai nas revistas, por exemplo, quem que são editores, editoras, quase não encontra mulher, né?
Então, é muito difícil a gente se ver, né, ter esse referente para pensar, ah, eu posso fazer isso. Normalmente a gente é como uma mensagem dupla que a gente recebe quando de criança, de menina, né, ou toda a vida, você recebe, por um lado, uma mensagem de a galera que quer você, né, tipo, pais, família, tipo, ah, você pode fazer o que quiser, você pode fazer tudo, você... Mas, por outro lado, você não tem ninguém, né, que você possa, ou muitas poucas pessoas que você possa ser, ver refletida, possa pensar, eu posso fazer isso, né? Você vê mulheres mais em outras dedicações do que na ciência. Em meu caso, eu tive bastante, para mí fue bastante fuerte, así como referentes a Jane Goodall, a Diane Fossey, aquelas grandes primatólogas dos anos 60, 70. Mas nem para elas foi fácil, simples assim, se dedicar à ciência. Foi casualidade, né? Que o chefe delas, que era um grande paleontólogo, Richard Leakey, convidou elas porque pensou que precisava alguém com mais sensibilidade. Si no, tal vez no te hubiese convidado elas. Ahí elas lutaron también mucho para estudiar comportamiento animal desde esa visión un poco con más sensibilidad y fueron muy criticadas también, como parecía que lo que las hacía era menos científico. Con el tiempo se vio que no era menos científico, ¿no? Que você pode dar un nombre a un animal y você está haciendo, você pode tomar las mismas observaciones o los mismos datos cuantitativos igual. Y cosas más como eh, pocos referentes, a gente cada vez tem más referentes, mas é difícil procurar. O outro dia, por exemplo, eu estava com uma alumna, estávamos submetiendo um estudo que a gente tinha feito e pensamos, ah, vamos a propor revisores, né? Mas a gente sempre esquece, como sempre, ah, revisores e acabam sendo casi todos homens, né? Ou todos. Allá vamos procurar. E quando você vai procurando, você vai encontrando mulher, só que parece mais difícil procurar, né? E então acho que a gente precisa fazer esse esforço para dar mais visibilidade, para que todas as alunas, né, todas as pessoas tenham essa representatividade de referentes. E está comprovado também que quando a gente vai avançando na carreira científica, né, que eu falei, esse gráfico de tesoura, né, parece uma tesoura, como mulheres vão diminuindo e homens vão aumentando. Nos últimos passos desse gráfico, o que mais afeta já não é, nos passos anteriores, é a maternidade e outras coisas, mas nos últimos passos é a visibilidade. A visibilidade é uma ideia que a gente tem na cabeça de como desperto é alguém, né? E nessa ideia que temos de experto, pensamos mais em um experto do que em uma experta, né? Então, acho que é um trabalho que precisamos fazer de visibilidade mesmo para romper esses estereótipos, essas formas de pensar, que nem todo cientista é igual, só que a gente, né, tem uma cultura, uma história, uma tradição que pensamos nos cientistas tipo homem branco, europeu também, tipo aquele estereótipo clássico, né? E parece que o que é diferente disso, não, como se não for tão aquela ideia de desperto. E o estranho é que, assim, principalmente na biologia, nós temos um público que é majoritariamente feminino. Eu não sei aí na Espanha, mas pelo menos aqui no Brasil, em todos os cursos de graduação que eu passei, começando na minha formação, dentro da minha sala de aula, que eu comecei numa sala que tinha uns 100 e poucos alunos, 20 eram homens, e acabou o curso com 20 e eram 3 homens. E depois no mestrado, no doutorado, a maior parte dos cursos que eu tive contato, a maioria das mulheres entravam na biologia e saíam na biologia em maior quantidade. E daí tem essa questão de a gente vai acabando perdendo. O que acontece, será, né, nessa jornada, que a gente tem grande público que é feminino dentro do curso da biologia, mas a gente ainda tem essa dificuldade de encontrar, né, esses referenciais.
Passando por um pouco pela parte do estereótipo, a gente tem um estereótipo do cientista ser um homem de jaleco com cara de maluco, né? Já tem o cientista em si já é meio estereotipado, né? Tem aquela cara, ninguém olha para mim, acha que eu sou um cientista inteiro tatuado com cara de roqueiro, não acham que é um cientista. Ni mismo galera, né? que va para campo, né? No parece tan cientista às vezes. Nós que vamos para campo. Quando vai para campo fica parecendo qualquer outra coisa, então, mas eu acho que isso reforça ainda mais no caso das mulheres, né, que não conseguem visualizar o papel dela na ciência e sendo apta a propor coisas, serem responsáveis por chefes de laboratórios, né, gerenciar grandes grupos de pesquisa. Eu, por sorte, eu tenho assim bons referenciais de mulheres que tomam a frente, vão, fazem as coisas, começando desde casa. Minha mãe sempre foi muito proativa, fazia as coisas, até na carreira acadêmica dentro dessa formação. Eu sempre tive várias professoras que eu via que tinha essa autonomia, mas acho que isso passa um pouco também pela formação delas, né? Eu acho que essa conversa que a gente pode ter pode ser muito esclarecedora e mostrar que, assim, elas podem e devem ocupar esses espaços, que eu acho que a gente ganha muito quando a gente tem uma equidade ali entre homens e mulheres pensando e trabalhando juntos, né? Está demostrado, faz pouco tempo se publicou um artigo em Penas, eu acho, que diversidade, né, de gênero, etnia, aumenta muito a inovação na ciência. Está demonstrado que aumenta a inovação, aumenta os resultados científicos são melhores quando você tem diversidade. Lógico, né, porque se tem toda a galera mais ou menos com a mesma história de vida, com o mesmo jeito de pensar, né, você não vai encontrar tantas soluções aos problemas, né, quando você tem pessoas com histórias diversas, diferentes jeitos de olhar para a vida, né. Mas o que também está demonstrado é que mesmo aumentando a inovação, né, e melhorando a qualidade científica, a galera é mais diversa, não é recompensado isso, né? Não tem uma recompensa, porque ainda o sistema, né, parece que dificulta. Vamos, não parece, está demonstrado que dificulta, né? Assim, como falando, já falamos um pouco, falta de referentes, né? Outra coisa muito importante que você falou, que você vê muitas alunas, mas depois que saem da carreira, né, às vezes é mais difícil, da graduação é mais difícil encontrar elas. Sorte que você tive professoras, né? Eu tive grandes professoras, mas no meu campo já mais da biologia animal, da ecologia, assim, no Brasil eu já conheço algumas muito bacanas, mas na Espanha eu não tinha professoras, eram todo professores mesmo. O departamento onde eu trabalhava em Salamanca tem uma mulher que é antropóloga e todo demais homem mesmo. Então é um ambiente bem diferente, aqui é bem diferente. Mas outra coisa que é muito importante é a maternidade, né? Como a gente estava falando, você tentou convidar agora algumas mulheres e elas estão muito ocupadas, agora que a gente fechou em casa, né, por causa do corona. Então, o que acontece? Que ainda o trabalho em casa, trabalho doméstico, cuidados, né, de filhos ou de alguma pessoa idosa ou doente, o 80% faz mulheres. Então, se você tem um trabalho que dedica umas horas, né, talvez você tenha tempo para dedicar a outras coisas, mas a ciência está pensada por essa tradição, né, de que a ciência estava feita por aqueles gênios que eles só dedicavam toda a sua energia, né, à ciência mesmo. Eles eram alimentados, eles eram cuidados, eles não tinham que fazer nada mais que pesquisar. Então, como que a gente vai fazer isso quando a gente tem que fazer, né, coisas em casa, cuidar aos filhos e tudo mais? Então, eu acho que isso evidencia que o modelo tem que mudar, né? O modelo de ciência que a gente tem de trabalhar longas horas, né, todo dia e ficar todo o tempo tudo trabalhando, não é sustentável com uma vida normal, né? Que você fique responsável pelas suas ocupações na casa, né?
mesmo assim, depois, todas as coisas em casa deveriam ser repartidas a metade, né? A metade entre, se tem duas pessoas morando na casa, né? Pues repartido, cuidado. Ainda estamos longe disso, e isso faz bastante perjuízo para postdocs. Galera que é um momento como depois do após-doutorado, que as mulheres normalmente pensam em ter filhos, e aí é muito difícil passar essa, é como uma parede, né? Passar essa parede é muito, muito difícil. É porque, queira ou não, quando você chega nessa fase de maternidade, você tem que dar uma pausa, parar para cuidar do filho, né? E isso reflete muito na questão da produtividade, né? E a gente está dentro de um sistema que produtividade é uma métrica que é usada para classificar os pesquisadores como se eles são bons ou não. Então, imagine assim, uma pesquisadora que tenha que parar pelo menos lá um ano e meio, no mínimo, né, nos cuidados iniciais de um filho, isso tem um peso extremamente grande na carreira acadêmica dela, né? Eu acompanhei recentemente algumas publicações, algumas discussões nesse sentido, e daí até uma pergunta: você acharia válido a gente ter um olhar diferenciado para as pesquisadoras quando ingressam nesse momento e, por exemplo, dentro de um programa de pós-graduação onde tem as métricas que avaliam lá a pontuação, produtividade de cada um dos professores que tem que alcançar um número mínimo para alcançar a nota X no Qualis, né, da CAPES, para se manter aberto e tudo mais. Você vê possibilidades, e até seria interessante discutir que quando tenham mulheres dentro do programa que sejam mães, essas métricas sejam ajustadas e não use a mesma base de comparação com os demais colegas, sejam homens ou mulheres que não estão. Como que você visualiza essa questão? Com certeza é uma boa ideia, tal e como estão as coisas, né? É uma boa ideia, porque não fazer nada, com certeza não vai ajudar, né? O que você está pensando, acho que é uma boa ideia, só que também pode, por outro lado, fazer com que as mulheres, às vezes, sejam vistas, né, para futuros empregos como menos produtivas, né? Porque elas sempre vão ficar paradas quando vão ter filho. É o que acontece no mundo da empresa privada, né? Na indústria e tudo mais, né? Mulheres são contratadas menos porque já estão pensando, se ela vai ter filhos, ela vai precisar fazer, né? Parar um ano e meio. Então, o que realmente funciona melhor de todo, mas em poucos países ainda está funcionando, acho que está na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, ter esse período, como se fala, de quando se afastam, né, para cuidar aos filhos, que seja, que se tem duas pessoas, né, se é um casal, que seja dividido e obrigatório para o homem também ter, né? Porque assim você reduz essa desigualdade, né? Assim você já não... Se o homem também vai parar, quando você vai contratar, quem vai contratar? Um homem ou uma mulher? Tanto faz, se tem filhos, os dois vão parar, né? Inclusive, isso melhora muito a relação do pai, se é um pai, né, do pai com o filho, porque ele consegue cuidar nos primeiros meses, o relacionamento melhora também. Só que isso acho que ainda estamos longe de conseguir um modelo assim. Então, por enquanto, qualquer medida afirmativa que chamam, né, de fazer uma conta, né, na produtividade das mulheres, levar a conta os meses que elas pararam, ou ter bolsa, em alguns países estão começando a preparar, aqui na Europa já tem algumas bolsas de postdoc para mais. Então, é como se reconhece, né, que elas já tiveram uma dificuldade, pode ter alguma bolsa específica para elas. Assim, isso sempre pode ter um lado, né, um pouco mais que as pessoas depois podem pensar, ela só ganhou por causa disso, tem toda aquela outra discussão, mas desde meu ponto de vista, é algo que elas já tiveram uma dificuldade, né? Se você já... O sistema já dá menos oportunidades para você, uma medida afirmativa só vai a tentar
fazer uma equidade, né? Então, acho que não seria ruim. O que está acontecendo agora na pandemia é que, e isso já foi publicado, homens estão enviando mais artigos, né? Agora está todo saturado, eu estou recebendo convites de revisão todo dia, tudo mais muito saturado, e mulheres que são mais estão publicando muito menos. Então, se passamos 6 meses assim, ou sei lá, não sei quanto tempo a gente vai ficar assim, é bem possível que muitas dessas mulheres depois não consigam, né, competir para uma vaga. Então, agora se estão evidenciando essas desigualdades bastante. É complicado porque isso tem que partir de cima para baixo, né? Que a gente tem órgãos que regulamentam essas coisas, mas acho que a provocação pode vir de baixo para cima, né? Podem ser feitas manifestações indicando, porque muitas vezes, imagino lá o nosso secretário da Ciências e Tecnologia não vai parar, acho que, para pensar, falar, nossa, esse momento vai ser um momento que vai acabar prejudicando a produtividade em vários aspectos das mulheres que estão em casa com filhos ou cuidando de pessoas mais velhas, enfim, se não tiver uma movimentação de baixo para cima, às vezes as coisas não acontecem, né? A gente tem que muitas vezes cutucar para ver se alguém percebe que não estava percebendo, visualizando nesse sentido a questão. Mas como que você acha que a gente pode fazer essas movimentações? Porque daí dentro da academia a gente acaba tendo um universo ainda muito mais masculino do que feminino. Então, as mulheres teriam um papel muito mais importante para fazer a provocação dessas questões, né? E levar a discussão, convencer os seus pares de que isso é importante, a sua percepção, a sua vivência. Acho que esse movimento de tentar convencer os colegas que isso é uma questão importante da expressão das pesquisadoras dentro do universo, a detecção de coisas específicas que podem auxiliar nesse processo, é fácil de acontecer ou vai ser uma jornada dura ainda? É uma jornada muito dura, muito dura. A gente às vezes tem mais energia, às vezes menos, né? Depende dos dias. Mas tudo o que a gente faz depois tem um efeito, né? Tudo vale a pena. Só que é duro, porque às vezes tem professor também, porque né, você reconhece, você né, tem uma mentalidade mais aberta, mas também tem professor que não, que nem sequer quer reconhecer que tem um problema, que tem uma desigualdade, né? Estão negando, negacionistas, né? Agora tem negacionistas de todo, negam o vírus, negam mudanças climáticas, também negam que tenha uma desigualdade de gênero, por exemplo. Então, primeiro passo seria mostrar, acho que seria mostrar com dados, né? Porque a gente é cientista. Então, normalmente, ontem estava conversando com uma colega de Colômbia, ela é neurobióloga, e na sua universidade, em Bogotá, vão a colocar um plano de igualdade, né, de igualdade de gênero. Então, o primeiro passo é mostrar os dados que tem dentro da universidade, né? Fazer uma pesquisa rápida, né? Procurar um tempo, alguma pessoa, algum estudante para fazer isso, né? Alguém, e mostrar os dados muito, como falar, muito resumidos e muito bem estruturados, porque a galera que está em cima, às vezes, reitoria, ou sei lá, os chefes do departamento, às vezes também não tem tempo ou não vão olhar, né? Você, imagina, apresenta um relatório com 50 páginas sobre todos os dados. Não vão ficar olhando, talvez, muito tempo, né? Então, você tem que fazer como uma infografia, apresentar os dados, e depois de aí seria propor fazer um plano, fazer um comitê, né? Ter uma comissão, porque o que acontece? Quando a gente não se organiza, não tem comissões, a inércia, né? A inércia vai levar sempre a repetir essas desigualdades, né? Você vai apresentar um projeto para convidar pesquisadores e você talvez esquece de convidar mulheres porque você não está acostumado a pensar em isso, né? Então, quando tem uma comissão, acho que é mais fácil que essa comissão tenha um pouco de cuidado, né, para garantir mais ou menos a igualdade. Então, acho que seria evidenciar, né? Evidenciar primeiro que tem essas desigualdades dentro da universidade, porque às vezes vai encontrar pessoas poderosas que não vão acreditar, então tem que evidenciar
e depois de evidenciar tem que tentar fazer alguma comissão, assim. Acho que se organizar é a melhor coisa que tem, né? Agora, com redes sociais, a gente tem mais facilidade também para se organizar e tudo mais, então acho que é importante isso. Eu acho que organizar acho que não é a pior questão. Isso acho que é até fácil de se organizar. O problema é todo o processo que você encontra barrando essa organização, ou freando, ou indo contra. Que eu acho que passa muito pela questão também de assédio moral e depois até assédio sexual dentro da academia, né? Porque uma mulher chegar, imagino, já presenciei algumas situações dentro da academia que uma mulher de liderança, papel de coordenação, chefe de departamento, os colegas não aceitarem algumas colocações, discutirem só porque estava num cargo acima e não queria aceitar, por exemplo, a chefe de departamento mandando no coordenador para ir fazer alguma coisa, não aceitou, porque se sentiu num cargo inferior e estou tendo que obedecer, calma aí, né? Então, assim, a falta de respeito, então é complicado essa questão, né? E se tivesse algumas sugestões para a gente começar essa movimentação, ou falar um pouquinho dessas atividades que você tem feito na UFMS, em Campo Grande, que eu lembro que tinha alguns processos de discussão, algumas palestras, né, para provocar essa conversa, esse debate internamente, acho que é o primeiro passo e é um caminho, né? Então, na UFMS, eu acho que muita galera, talvez acontecesse lá também em Rondonópolis, muita galera da graduação já estava querendo escutar coisas assim, né? E eu peguei a ideia da Espanha, porque na Espanha já tem, acho que 5 milhões de pessoas indo para a rua o 8 de março, né? Nos últimos 2 anos que eu passei no Brasil, eu vi como a galera aqui na Espanha está já como todo mundo assim, querendo ser feminista, inclusive muitos homens políticos, agora parece que todo mundo quer ser feminista. Então, pensei, vou revisar o tema, porque acho que aqui na UFMS, talvez a galera está estudando por sua conta, mas eu não estou percebendo no diálogo, né? No dia a dia, você não percebe esse tópico de discussão, por exemplo, né? Então, e também porque aconteceu, bom, aconteceu em uma apresentação do Pint of Science, um professor que fez umas piadinhas que faz anos, talvez a gente não ligava, né, mas que hoje você sabe que essas piadas são bem machistas, né, e a gente também falou, olha, este machista, tudo mais, então aí começou a abrir um pouco o debate, né, e então eu preparei uma apresentação, eu passei como uns 5 meses ou bastante tempo estudando todos os dados, tipo, vamos apresentar bem para que ninguém possa encontrar, tipo, algum ponto fraco, né, na apresentação. E aí bastantes pessoas gostaram e bastante mais pessoas se começaram a se interessar e acho que aí principalmente as estudantes, a galera, né, algumas colegas, mas as mulheres mais começaram a falar mais do tema, né, e a preparar um pouco mais de estudos sobre o tema. Também o que aconteceu na UFMS é que alguns professores foram muito bacanas, mas a gente encontrou muito enfrentamento por parte de algum professor que bem, assim, tipo, não conseguimos fazer comissão de igualdade nem nada, porque pessoa que está negando que exista isso, então pessoa poderosa e não ficou bloqueado, né? Ficou bloqueado como para organizar uma comissão no programa de ecologia que a gente trabalha, mas a gente vai mais devagar, mas todo mundo está falando, né, de que quer igualdade, ou talvez vai ter um congresso, vai ter qualquer coisa, vai ter uma banca, né, e a galera já está procurando que tem mulher, não tem mulher, né, então eu acho que valeu a pena, mas foi muito também encontramos oposição, né? A gente também, quando você se posiciona em algo, às vezes se encontra uma oposição forte. E o que acontece na universidade é que, finalmente, né, a academia é muito baseada em micropoderes, né? Como você falava antes, assédio, tudo mais, né? Pode acontecer coisas como normalmente a maioria ou muitos homens estão em posições mais, né, com mais poder ou mais acima,
si a galera va desde en baixo es más difícil, es más fácil que encuentre oposición, es más difícil conseguir las cosas. Y finalmente, na academia, se você vai contra alguém ou você vai ter algum enfrentamento, você pode ter, né, a preocupação de amanhã eu vou apresentar um projeto, eu vou fazer qualquer coisa e talvez essa pessoa vai... Não sei, a academia é muito assim, acho que a gente tem que ir com muito cuidado e mas encontrar talvez as pessoas bacanas para tentar fazer as comissões, né? E que finalmente na UFMS não conseguimos, mas é uma coisa que em todo mundo já está acontecendo. As amigas de Colômbia estavam falando ontem, estão colocando comissões de igualdade em suas universidades. Em Chile também, a maioria das universidades em Chile, na Argentina, já tem, é uma coisa normal. Aqui na Espanha, todas as universidades têm comissões de igualdade, que são quase um departamento inteiro com 10, 15 pessoas trabalhando para a universidade, então, planos muito bem estabelecidos, sabe? Então, a tendência mundial vai por aí. Acho que mesmo que encontrar algum enfrentamento, né, vale a pena tentar continuar. Daí acho que passa um pouco pelo engajamento, né? Você comentou que a maior parte das que participavam e discutiam eram as mulheres, que acho que eram aquelas que estavam visualizando o benefício de toda essa movimentação. E como a gente faria para ter, então, maior engajamento dos homens nessa causa? Porque, assim, eu observo o movimento feminista como uma coisa que beneficia ambos, né? Então, assim, como que os homens conseguirem compreender que você dá maior oportunidade para as mulheres, você está melhorando a vida deles mesmo, né? Você tem um maior engajamento masculino. Acho que essa é a principal barreira que acho que devem ser encontradas, né? Eu acho também, mas até o momento eu não encontrei muita resposta. Encontrei colegas que apoiam a galera, né? Mas finalmente também não... Talvez eles fazem uma função, acho que os homens fazem mais uma função de convencer a outros homens, né? Ou de falar para outros homens. Ou quando a gente, as mulheres, não estamos nessa conversa, né? Talvez os homens o que podem fazer é levar essa voz, né? Essa voz da gente, ou falar, olha, isso que você está fazendo não é legal, ou você precisa convidar mulheres e tudo mais. Mas para mim isso é o grande desafio. Ainda não tenho resposta para isso, porque na Espanha mesmo, que te falei que tem muita galera indo para a rua, mas depois quando você olha, né? Eu já dei aqui muitas palestras, por exemplo, faz pouco tempo estava numa palestra, quase toda era mulher, e quando tem algum homem, eles falam como, e que vocês vão fazer para isso? E por que, isto foi a última palestra que eu di, porque a gente tem um programa que eu participo para motivar as meninas se dedicarem à ciência, né? Para as meninas da escola, né, se dedicarem à ciência. E a gente está trabalhando só com meninas, porque a gente considera que os meninos já têm mais motivação, né? Porque eles já têm referentes e tudo mais. Aí, por exemplo, tinha um cara que me perguntou, mas por que vocês não fazem programas também para meninos, para educar eles em igualdade e tal? E falei, nossa, que seria muito bacana, mas a gente já não tem tempo para fazer tudo. A gente está educando a todo mundo e a gente fica muito sobrecarregada, sabe? Então, acho que seria a principal coisa, como, não sei, eu estou perguntando se tem alguma associação de homens, assim, que estén apoyando ahora, por ejemplo, as pesquisadoras en este momento de corona, né, que están publicando menos y tudo más, mas ainda não encontrei. Então, acho que seria como uma chamada a ver se alguém consigue fundar isso, porque ainda não encontrei. Eu acho que vai ser meio difícil encontrar algo nesse sentido, porque acho que até dentro do próprio universo masculino essa conversa é complicada, né? Você chegar para o seu amigo e apontar o dedo na cara e falar, isso que você está fazendo não é legal, né? Tá meio errado. Que daí acho que passa por um pouco daquele processo que, daí, poder falar um pouco de comportamento, aceitação de grupo, né? Você tem aquele grupo que você é aceito, você tem a sua posição dentro daquele grupo. Se você começa a se opor muito dentro daquele grupo, você começa a ser deslocado. Então, acho que a conscientização dos homens para participar desse processo é extremamente complicado, né? E justamente por essa questão de
ele não querer deixar de pertencer ou se identificar dentro de um grupo. Então ele vai chegar numa roda de amigos e começar a falar, ó, você tá fazendo errado, vai começar a ser boicotado, não chamar mais para as festinhas, né, enfim. Então, acho que também tem esse lado. Muitos, acho que homens acabam tendo esse certo pensamento e conseguir visualizar um pouco melhor as coisas, mas acabam se calando, não falando nada, justamente por essa questão de falar, não, deixa quieto, né, vou deixar passar, porque eu ainda preciso da aceitação, talvez mesmo que subconscientemente, né. Eu acompanho alguns grupos de discussão, faço parte, recebo alguns e-mails, newsletters do Papo de Homem, que assim tem muita coisa, muita discussão nesse sentido. E já tem um bom tempo que eu acompanho, que os alunos que estiverem ouvindo procurem lá Papo de Homem, assim, assuntos para homens, discutindo várias questões, não só de homens, né? E é bem bacana, e muitas vezes esse tema é recorrente, né, do posicionamento do homem dentro desses grupos de homens que praticam muitas vezes atos que não seriam interessantes, e como você contrapor isso, né, que acho que é o principal. Concordo também com a sua fala, que acho que tem que atuar dos dois lados, né, incentivar as mulheres e tentar mostrar um novo mundo para alguns homens que ainda não. E acho que isso faz muito, o papel da mulher nisso é muito importante na criação, né, dos filhos homens. Acho que eu tenho Sí, también. um pouco dessa visão, porque assim, em casa eu fui criado igualmente com a minha irmã, um lava a louça, o outro guarda, seca, um põe a roupa no varal, o outro tira, então assim, nunca teve distinção entre as ações de casa, começando por dentro de casa. Todo mundo tinha que fazer as coisas iguais, porque ninguém era um melhor do que o outro, né? Então acho que daí a conscientização das mulheres para ter essa ação e começar a mudar os homens desde pequeno, que a gente acha que ainda vai ter um longo caminho aí pela frente, né? Algumas gerações ainda que vão ter que, dificilmente a gente vai conseguir mudar a cabeça, mas mexer nos menorzinhos acho que é uma estratégia, né? E você comentou que faz parte de um programa de liderança, né? Acho que isso é extremamente interessante. Quais são as ações que vocês fazem, as atitudes com essas meninas? Se puder falar um pouquinho nesse sentido. Esse outro programa, agora eu ia te falar dos dois. O programa que eu te falei antes é um programa para meninas, que eu descobri faz pouco tempo, agora na Espanha, que ele está a nível regional aqui no estado, né? E eles recebem assim como um dinheiro de diferentes fundações, não está no currículo oficial da educação daqui, né? Ainda não tem essa coisa, mas é uma fundação consiguen as meninas que têm mais interesse pela ciência, né, eles fazem um segmento, acho que, tipo, quando elas têm uns 11 anos, 12 anos, um segmento, porque não têm ainda recursos para atender a todas, né, as que têm mais interesse, mesmo tendo boas notas, né, e outras menos, elas selecionam as que têm mais interesse pela ciência, né, não só aquelas que são super mais inteligentes, sino que têm motivação. E depois faz um acompanhamento tipo coaching, né? Como uma mentoria, chamamos mentoring. Então, agora estou fazendo com uma menina que ela quer ser bióloga e tudo mais, né? Então, aí acompanho ela, a gente faz um vídeo assim e eu vou tentando dar referentes para ela, falar como orientar um pouco, né? Como ela pode fazer na graduação, como ela pode também na escola, né? Às vezes com seus companheiros, com os meninos ou tudo mais, como ela pode talvez evitar essa discriminação ou, sei lá, como dar uma ajuda assim. E depois elas fazem também seminários. Eu já fiz um seminário para elas. A gente fez assim como método científico, né? Ensinar para elas como que é a ciência. E elas visitam também empresas de tecnologia, que tem qualquer coisa relacionada com a ciência, né? Elas vão lá, visitam, e sempre uma mulher trabalhadora da empresa que mostra para elas. Então, tem um referente e elas veem o processo, né? De que elas se podem dedicar e tudo mais. É muito bacana. E depois estou participando de um programa de liderança, que é o Homeward Bound, é um programa internacional para liderança de mulheres científicas. Então, é um programa que apareceu que pensou, né, uma mulher da Austrália, que ela é profissional da liderança. Ela estava, acho que 20 anos, dando cursos de liderança
para todo mundo, né, em empresas, para tipo, pessoas que tomam as decisões e tudo mais. E ela estava percebendo que as mulheres, né, estavam em menos número em esses cargos, né, de tomar de decisões, mas mesmo que era onde elas mais precisavam estar, né, porque o resultado, quando elas se incorporavam lá, melhorava a empresa, né. Então, ela pensou em treinar a 1.000 mulheres de todo o mundo durante 10 anos em liderança colaborativa, né? Jeito de liderar um pouco menos tradicional, sino um pouquinho mais baseado no que a gente tem mais vontade, né? Tipo, não tão hierárquico como a liderança tradicional. E então a gente está agora mesmo recebendo formação de liderança durante um ano. Eu estou participando com 75 mulheres de todo o mundo. E então estudamos coisas, né, e tudo mais, e a gente colabora. Somos cientistas de diferentes áreas, tem de um monte de áreas, né, e a gente tem uns projetos para melhorar em sustentabilidade. Então, tem as duas coisas, liderança, mulheres, cientistas, pela sustentabilidade, né? E aí a gente vai se encontrar não sei se vai ser este ano, por causa do corona, ou o próximo ano, na Antártida, para fazer uma expedição todas juntas. E aí, como é a parte final, né, do programa, é fazer uma expedição juntas e depois a galera continua colaborando. São 10 anos, cada ano somos umas 100 mulheres e ao final vamos ser 1.000 mulheres. E a ideia é intervenir nas decisões que se estão tomando no mundo desde uma perspectiva científica, né? Cientista e ter mais igualdade. Ah, bacana essa. Você sabe se tem mais mulheres do Brasil participando nessa proposta? Este ano não tem, mas tive uma mulher do Brasil que eu conheço ela, vamos, eu já me puse em contato com ela, que se chama Nathalie Anderstel, te posso enviar o nome dela, Nachi, que ela trabalha em política por sustentabilidade. Ela está fazendo projetos na Amazônia e tudo mais, aí acho que brigando muito, né, com tudo o que estão desmatando. No Brasil acho que só tem ela por enquanto. É porque seria extremamente interessante ter essas mulheres qualificadas para trazer depois, né, essa questão mais localmente e fazer multiplicar essas ideias, né? Hum. Eu acho Uma realmente participante interessante. de México, que é de outro ano, Sandra Guzmán, ela já fez um curso gratuito, a gente, só que está em espanhol, né? Mas tem alguma palestra em português, mas a maioria em espanhol. A gente pode se inscrever gratuito, que se chama de Defensoras da Pachamama. E então, ela levou a mesma ideia da liderança baseada na Amazônia, principalmente. E aí tem galera do México, Colômbia, do Brasil e tudo mais participando. Equador. Então, acho que a gente, com o tempo, né, vai levando isso para as áreas mais locais. Ah, legal. Se depois puder compartilhar esse link, eu deixo disponível para os alunos que tiverem interesse em entrar e dar uma olhada, né? Acho que é bacana aqueles que tiverem interesse a participar, a aprofundar um pouco mais essa discussão, que, assim, essa discussão é longa, vai muito além das portas da universidade, que acho que assim, a gente tem um reflexo dentro da universidade do que ocorre no mundo lá fora, né? Uhum. E dentro da instituição, acho que é um bom caminho para começar a tentar mudar isso, né? Porque muitos dos profissionais que passam pelas instituições públicas de ensino, principalmente, que no caso do Brasil, eles acabam tomando posições interessantes dentro da comunidade onde eles vivem, seja localmente, nacionalmente. E se a gente conseguir mudar esses pensamentos dentro da instituição, aos pouquinhos a gente vai migrando para fora e vai vendo, né, essas alterações. Mas ainda é um caminho, acredito eu, você pode me corrigir se estiver errado, que vai ser meio longo, né, ainda para conseguir sanar essas questões. Hum. Tem mais algum outro ponto que você acha
importante a gente discutir sobre o papel das mulheres na ciência, que a gente acabou ainda não comentando, não falando. Tem outro ponto importante, que aí acho que aí os homens podem colaborar bastante. Eu já escrevi, inclusive, alguns homens que têm blog, né, de ciência e tudo mais, a negócio da linguagem, porque a linguagem, né, outro dia estava conversando com uma colega da Austrália. Em inglês, você fala researcher pode ser homem ou pode ser mulher, né? Mas em português, quanto em espanhol, você fala pesquisador ou pesquisadora. Então, o que acontece? Que em algum momento, né, se assumiu que o masculino incluía a gente, mas na realidade não inclui. Se você vê uma vaga, né, pesquisador, experto, professor, tudo mais, você vê masculino, aluno, professor, tudo é masculino, você não se sente incluída igual, né? E que se você vê pessoas para fazer uma pesquisa, se buscam profissionais para fazer não sei o quê. Então, essa coisa da linguagem, eu estou tentando cuidar já faz um tempo, né? A gente demora um pouquinho, mas depois nem tanto. E acho que isso faz bastante diferença também. Agora tem aqui na Espanha uma associação de herpetólogos, né? De herpetologia, que me falaram como, estamos muito tempo e não conseguimos, né, na associação somos quase todos homens, as mulheres não se inscrevem e tudo mais. Foi olhar o site, né, deles, herpetólogo, experto, não sei o que, tudo super masculino escrito. Se você tem tudo tão masculino e não tem nem sequer assim como uma frase, né, falando de, incluímos diversidade, queremos galera diversa, qualquer coisa, acho que automaticamente talvez uma estudante, né, vai olhar lá e vai ver um programa de voluntariado, sei lá, para estudar um lagartinho. E talvez não vai se sentir à vontade, né, para aplicar. Ou seja, acho que o negócio da linguagem é muito mais importante do que a gente acha, né? E para mim demorou um tempo para perceber, mas eu estou percebendo que é uma coisa importante que a gente precisa cuidar em todo. Que daí passa um pouco da parte, sai fora da biologia um pouco, né? Que daí acho que o espanhol fica na mesma questão do português, que a própria estrutura linguística é voltada nesse sentido, né? O que você realmente, fala não existe, né? Se você alguma coisa não fala, não existe. Então, finalmente, a sim, gente estava apagada. Né? realmente foi uma boa observação que, ao invés de colocar, imaginando o meu cenário, eu estou procurando um bolsista, né? Um bolsista, né? Então, assim, já dá a entender que Isso é demonstrado que se você colocar um bolsista, vai ter mais homens, né? Que se você coloca, sei lá, pessoa para a bolsa, ou estudante, ou tentar fazer outra fórmula mais inclusiva e vai ter uma galera mais equilibrada. dá trabalho, que você tem que parar e começar a repensar, falar como que eu vou expressar isso de uma outra forma, né? Que seja mais ampla, que Sim. seja mais propícia a mostrar que está aberto para homens ou para as mulheres. É meio. Por isso te falava, a inércia, né? A inércia sempre vai com o sistema, né? Que a gente A já tem inércia para mantém do mesmo jeito, dificilmente você vai querer mudar. Então, se você mudar, você tem que ter um esforço maior, né? Realmente. Mas para mim foi um esforço, mas acho que já estou conseguindo, né? E aí depois você vê que já sai natural, né? Como aprender qualquer. Desaprender é mais difícil, né? Mas depois já acaba se acostumando, como tudo. Acho que só para a gente ir finalizando, nessas questões de discussão de gênero e tudo mais, né, de representatividade, de um cenário onde, por exemplo, a gente não tem mulheres que tomem a frente dessas discussões e homens tomando a frente dessas discussões, naquela questão de tirar o local de fala. Como você vê essas colocações? Sim, entendo. Eu entendo isso porque eu também sinto essa coisa, né, com, por exemplo, eu que sou europeia, quando vou para lá no Brasil, por exemplo, eu sou anti-colonialismo, né, mas eu vou para lá sendo europeia, ou eu sou antirracista, mas eu vou falar com a galera preta. Eu entendo que você pode se sentir como se você estivesse, sei lá, ocupando, né, ou não sei como falar, uma fala de outras pessoas. Mas eu acho que é super bem-vindo.
Eu acho que às vezes a gente fica com vergonha, né? Mas como se parece que é uma luta que não é da gente, mas eu acho que a maioria de pessoas vão achar super bem-vindo homens, né? A falar das mulheres, se tem mulher, deixa ela falar, né? Se ela quer falar, mas em outros casos acho que é bem melhor, porque a gente às vezes já está muito sobrecarregada, né? Então, super animo, animo. Super, né? Super sobrecarregado. Porque Sim. daí, assim, eu fiquei pensando, né, justamente nessa questão. Um professor trazendo à tona uma discussão que envolve a participação das mulheres, a representatividade e tudo mais, mas daí, como você falou, dei a fala para alguém que É. já vem fazendo isso há muito tempo, mas eu achei importante, sim, realmente dar essas oportunidades. E, na verdade, não é nem dar oportunidade, né? Teria que ser um local aberto para discussão. E muitas vezes passa nessa questão mesmo da própria fala, né? A gente não cuida em algumas coisas na hora que fala e acaba sendo passando por terminologias, como você mesmo falou, a gente está passando por um processo de resignação, tendo que tentar entender e mudar. Isso é mais complexo do que simplesmente ações pontuais. Mas acho que assim, todo o início tem um pontapé e acho que acaba trazendo bons frutos, né? Eu acho que sim, é muito difícil, mas é muito bom. O que você fez agora, por exemplo, você pensar, vou falar para meus alunos, mostrar ecologia, comportamento, botânica, sei lá, ciências. Mas estas falas transversais, né, também acho que são muito importantes, porque talvez você não pensou, mas talvez vai ter uma galera que vai se beneficiar disso. Então, acho que é muito bom, assim, colocar também nas prioridades mesmo. Assim. Até eu, quando recebi o convite, eu estava fazendo mil coisas e pensei, nossa, uma coisa a mais, né? Mas pensei, vale a pena porque acho que tudo que a gente consiga avançar, né, vai ser para melhor para todo mundo, como você falou. De novo, eu agradeço por ter aceito o convite. Imagino que você deve ter um monte de coisa para fazer e abrir um espacinho na sua agenda para a gente conversar. Fico muito grato. E se tivesse uma palavra final, uma sugestão, uma ideia para os alunos e alunas sobre a importância das mulheres na ciência, puder deixar essa colocação. Para alunas, eu acho que seria importante, no momento que a gente já está, que elas falem por tudo. Tipo, vou fazer campo e o meu colega, né, ele faz os trabalhos mais legais ou mais importantes e eu fico tomando nota. Não, fale, reclama, 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 porque quanto mais reclamamos, mais fica igual para todo mundo, né? E também tentar, em todo momento, falar, tem palestra, tem qualquer coisa. A galera, as mulheres, às vezes fomos educadas para ficar caladas, né? Então, às vezes ficamos com mais vergonha mesmo, ou mais síndrome do impostor, e ficamos com mais medo de falar. Então, sei que é difícil, porque até eu passei por isso, é muito difícil sair disso, mas começar a falar, talvez em grupinhos, né? Bailar com as amigas, fazer uma palestra, conversar entre a gente, né? Para que a voz, né, das mulheres seja igual. E para os alunos, né, pues também que apoiem né, todas as lutas das mulheres e de todo, né, que a diversidade no geral, né, e que tentem sacar essa coragem, que eu entendo que é difícil, porque também o que você falou, né, ou a aprovação de grupo e tudo mais é forte, né, mas acho que quando um homem saca essa coragem também, talvez vai ter um colega que fala, cara, que legal, né, você fez legal, e aí a gente vai se juntando, então nem todos os dias a gente tem tanta energia, né, para sacar coragem, nem as meninas, nem os meninos, nem todo mundo, mas quando tiver, aproveitar. Edna, muito obrigado por essa conversa. Acho que vai ser muito proveitosa para os alunos. Acho que apresentou algumas coisas interessantes que vão fazer alguns refletirem, alguns se posicionarem um pouco melhor. Acho que vai ser muito valioso nesse momento de isolamento que eles estão, discutir e refletir um pouco sobre esses aspectos também. Então, mais uma vez agradeço por ter aceitado participar dessa conversa, ter tirado um tempinho lá da sua agenda. É,
No futuro, quem sabe, se estiver tudo ao normal, movimentação estiver ocorrendo novamente, assim que tiver alguma atividade aqui na UFR, recém-criada, na Universidade de Rondonópolis, a gente está começando agora, crescendo, assim, será um prazer trazer você para fazer uma palestra, um mini curso, qualquer coisa, já que a gente não está tão longe lá agora no momento estamos longe, né? Você está na Espanha, Sí. mas tá em Campo Grande. Se tiver a oportunidade, será um prazer recebê-la aqui na instituição. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e eu adoraria. Eu ainda não conheço Mato Grosso, né? Ainda fiquei no Mato Grosso do Sul o tempo todo, então adoraria aí. E fale também para alunos, qualquer que esteja escutando, se tem questões, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode passar meu contato e depois vou te escrever o nome da pesquisadora, aquela do Brasil que participa no projeto e algumas coisas mais para esclarecer, né? Porque o meu sotaque talvez não dá para entender tanto. Aí depois te escrevo, tá? Tá. Muito obrigada pelo convite. E fiquem bem, se cuidem e aproveitem também, né, aprender um pouco, mas também com relax, né? Não se estressar. Então é isso, pessoal. Nós nos vemos em breve. Até a próxima.